Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de junho de 2018. Líderes mundiais reagem após cúpula histórica entre Coreias. O histórico encontro entre o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ocorrido em Panmunjom, zona desmilitarizada entre os dois países, nesta sexta-feira 27 foi comentado pelos principais líderes mundiais. Em uma série de mensagens publicadas no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a cúpula intercoreana e agradeceu à China pelos esforços na aproximação diplomática. Não podemos esquecer da grande ajuda que meu bom amigo, o presidente Xi da China, deu aos Estados Unidos, particularmente na fronteira com a Coreia do Norte. Sem ele, o processo teria sido muito mais longo e difícil, afirmou o magnata. Mesmo sendo considerado o único grande aliado de Pyongyang, o governo chinês chegou a apoiar diversas sanções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte pela sequência de seus testes nucleares. Trump ainda afirmou que a reunião representa o fim da Guerra da Coreia e todo o mundo deveria estar muito orgulhoso deste momento. A China aproveitou para falar que espera que todos os lados mantenham o diálogo e, conjuntamente, promovam uma resolução política para a guerra na Coreia, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying. Aplaudimos muito este momento histórico, disse, acrescentando que o governo chinês aprecia a coragem e determinação dos dois líderes. O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, escreveu em sua conta no Twitter que as duas Coreias anunciaram que a guerra acabou. São mais de 60 anos. O futuro está cheio de incógnitas, mas o dia é histórico. Em comunicado, a França parabenizou o comprometimento dos países na declaração de paz, prosperidade e unificação da Península Coreana. O Ministério das Relações Exteriores francês ressaltou que a esperança é que este passo contribuirá para o advento da paz duradoura e espera as ações concretas. A Rússia, por sua vez, disse que este momento significa uma notícia muito positiva. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, tudo está pronto para facilitar a cooperação entre os dois países. O presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, também considerou que a decisão das Coreias é um indício de que o impossível pode se tornar possível, e que depende totalmente da boa vontade e da coragem dos indivíduos. Para o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, o momento histórico é uma boa notícia que deve ter um acompanhamento com medidas concretas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ressaltou que a reunião é um primeiro passo de um caminho longo para uma solução para a crise da península, mas o mais importante é comemorar este encontro. Em entrevista coletiva durante a reunião de ministros de Relações Exteriores da Aliança realizada em Bruxelas, Stoltenberg disse que a pressão que foi aplicada sobre a Coreia pela comunidade internacional foi importante. Já o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, qualificou como positiva a cúpula. No entanto, ressaltou que será preciso vigiar o desenvolvimento da aproximação proposta pelos líderes da península. Considero que é positivo que nesta cúpula tenha se falado seriamente, disse. No Livro dos Espíritos a cauda das guerras é esclarecida 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles,
é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso? 744. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Leon Denis, sempre poético, fala sobre o assunto em O Mundo Invisível e a Guerra. Tinha guerra outrora beleza trágica de grandeza. Lutava-se a peito descoberto, de cabeça erguida, com bandeiras desfraldadas. Hoje são apenas ciladas, maquinações, insídias. Por toda parte, nas obras da paz bem como nas da guerra, os germanos desnaturaram, amesquinharam, aviltaram tudo o que foi nobre. A traição, a perfídia, a falsidade são os seus princípios habituais. Os gênios maléficos, os negros espíritos de homicídio e de rapina, e os pensamentos medievais estão com ele, reencamados em suas fileiras, ou invisíveis tomando parte em seus combates. Se ele triunfassem, os Europa ficariam escravizados, os fracos esmagados, espoliados os vencidos. Seria uma reversão da humanidade à agudo barbaria. Os espíritos ilustres que velam pelos nossos exércitos presenciaram lutas mais nobres, mais generosas. Por isso surpreende-se com essa tática, com esses processos e se afligem. E por vezes, vendo tantos esforços quase infrutíferos, apoderam-se deles a hesitação, o desassossego e inquirem angustiados qual será o termo dessa terrível pugna. Quanto sangue, quantas lágrimas! Que de jovens heróis abatidos! Quantos despojos humanos jazem sobre a terra! Verá nossa nação aniquilar-se toda a sua força, toda a sua vitalidade. Eis que aparece do alto do espaço infinito um novo espírito ao velo, todas se agitam, todos se comovem. É, entretanto, uma mulher cinge-lhe, porém, a fronte uma auréola, animam-lhe as feições o entusiasmo e a fé. Assim que ela surge, um frêmito perpassa por essas legiões de invisíveis, um nome adeja de boca em boca: Joana d'Arc. E a filha de Deus, a Virgem das Pelejas, vem reanimar as energias entorpecidas, as coragens entibiadas. Desde o início da luta, ela se conservava afastada, entre suas irmãs celestes, no meio desse grupo de seres graciosos encantadores, seres angélicos cujo comando, após o martírio, Deus lhe confiou. A sua missão consiste em mitigar os sofrimentos humanos, aplacar as dores morais, pairar sobre as almas purificadas. Sou, porém, a hora. Ao ter ciência dos males que flagelam a pátria, essa França tão cara, por quem sacrificou a vida, pulsou o coração da Virgem Lorena, apossou-se dela o desejo ardente de nos socorrer. A sede
No momento da partida, suas irmãs, companheiras do espaço, inclinam-se ante aquele que veneram, dizendo: faremos preces pelo trunfo de vossas armas, filha amada de Deus. Ela acode em tomo dela se congregam solícitos os espíritos heróicos, protetores da França, para saudá-la e servir-lhe de comitiva. Ela, na sua simplicidade, lhes diz como nos séculos d'antanho sentia irresistível necessidade de me reunir àqueles que se batem pela salvação da pátria. Estar-me-eis em vossas fileiras. E todos, num surto de entusiasmo, exclamaram: ponde-vos a agudo nossas frentes, marcharão sob vossas ordens. Sucessivas reuniões se realizam por cima de nossas linhas, os que a três compõem são portadores de nomes ilustres, cuja reunião sintetize toda a glória dos séculos, toda a história da França. Nelas figura Henrique IV junto de Napoleão, Vercingetorix lá se encontra com os capitães de Carlos VII, os generais de Louis Chive e os da Revolução, todos os paladinos de nossas lutas de outrora e os libertadores da pátria. Vêm-se mesmo vários chefes ingleses, pois toda inimizade cessou e há apenas em todos esses espíritos um pensamento único e o mesmo sentir. Todos têm por Joana igual deferência. Ninguém lhe toma a dianteira. Discutem-se gravemente os meios de ataque, os processos necessários a essa guerra de trincheiras. Paira sobre a Assembleia o pensamento de Deus e quando o Espírito eminente que a preside abre sessão, invocando-lhe o augusto nome, todos se inclinam respeitosamente. Se a França para muitos se tornou apática, impia, entregue a todas as três correntes do imoralismo e da sensualidade, ao menos no seio desse supremo conselho, onde se acham reunidos os mentores invisíveis, impera a fé ardente. Talvez seja por isso que se atenuaram, até certo ponto, a 3 provações e 03 acerbo 3 castigos que ela mereceu. As resoluções tomadas serão transmitidas por intenção e inspiração aos generais aos quais incumbe pô-las em prática. Para esse fim cada um dos espíritos presentes aí 33 as conferencia 3 escolherá entre no 3 SOS chefes de exército aqueles cuja natureza psíquica mais se harmonize com a própria por persistente vontade, os inspirará no sentido que ficou resolvido. A influência dele sobre a aça dos soldados se exercerá de modo diverso. Os espíritos terão principalmente por mira acrescentar ao ardor, a agudo veemência, que são qualidades naturais da raça, a perseverança, a tenacidade na luta, tão necessárias no momento atual, e que às vezes nos faltaram. Luta que se trava. E a da liberdade, do direito e da justiça, contra a brutalidade armada, contra o despotismo cínico e grosseiro. Por isso a França não pode ser vencida, visto ser a causa que defende a da humanidade. A vitória da Alemanha seria o recuo da consciência, a apoteose de todos os crimes. Deus não o permitira. Frequentemente, através dos séculos, a França se fez campeã das ideias generosas, deu seu ouro e prodigalizou seu sangue na defesa dos fracos e libertação dos oprimidos. Eis porque suas mais ruidosas derrotas foram sempre seguidas de rápido ressurgimento. Apesar de seus erros e faltas, a França é necessária à aguda ordem do mundo. Em todas as esferas, mais do que qualquer outra nação. Ela serviu ao ideal até o sacrifício. Seu papel é estético. Mercê da clareza de sua língua, da lucidez do seu espírito, os princípios que ela ofende penetram mais fundamente nas inteligências e nos corações, e todos os povos vieram a orir nela como em inesgotável fonte.
Seu prestígio por vir será ainda maior e de seu seio que surgirão os missionários, cujo pensamento fará irradiar o espiritismo por toda a terra. Poder-se-ia dizer que a França é mulher, visto sintetizar a beleza e a verdade. Eis porque acima de seus espíritos tutelares paira uma alma feminina. A agudo interferência de Joana d'Arc dará o verdadeiro rumo aos acontecimentos. Ela restituirá à agudo França consciência de seu papel e de seus magníficos destinos. Por isso, com o aparecimento da Virgem Lorena, os espíritos que nos assistem sentiram aumentar-se-lhes a confiança com a certeza da vitória. Preparam-se numerosos exércitos. Dia virá em que Joana se porá a agudo frente deles e, se bem que invisível, nossos soldados terão a sensação de sua presença, ela lhes transmitir o ardor que a inflama. Com muscular resolução, afrontando o fogo e a metralha marcharão contra o inimigo. E o vento que sopra nas planícies do Flandres, na floresta dos Vosges fará flutuar de novo nossos estandartes vitoriosos. Os filhos da França escreverão com seu sangue as mais gloriosas páginas de nossa história. Sangue as mais gloriosas páginas de nossa história. Tudo isso, pois, o demonstra, as almas dos mortos não são, como alguns o acreditam, entidades vagas e indefinidas. Quando atingiram as altas camadas da hierarquia espiritual, elas se tomam poderes irresistíveis, centros de atividades e de vida, capazes de reagir no seio da humanidade terrestre. Pela sugestão magnética, poder inspirar os que por elas foram eleitos. Fazer neles germinar a ideia mater e impelir o 03 ao ato decisivo que lhe coroará a obra. Por essa forma os invisíveis se envolvem dos vivos, para a realização do momento da justiça eterna. Soará em breve, como festiva fanfarra, a hora da vitória. Toda a França está de pé, a do presente e a do passado, a França dos vivos e a dos mortos. Os poderes invisíveis, as forças divinas estão em ação, pois é grande e sagrada a luta que se trava. E a da liberdade, do direito e da justiça, contra a brutalidade armada, contra o despotismo cínico e grosseiro. Por isso a França não pode ser vencida, visto ser a causa que defende a da humanidade. A vitória da Alemanha seria o recuo da consciência, a apoteose de todos os crimes. Deus não o permitira. Frequentemente, através dos séculos, a França se fez campeã das ideias generosas, deu seu ouro e prodigalizou seu sangue na defesa dos fracos e libertação dos oprimidos. Eis porque suas mais ruidosas derrotas foram sempre seguidas de rápido ressurgimento. Apesar de seus erros e faltas, a França é necessária à agudo ordem do mundo. Em todas as esferas, mais do que qualquer outra nação. Ela serviu ao ideal até o sacrifício. Seu papel é estético. Mercê da clareza de sua língua, da lucidez do seu espírito, os princípios que ela ofende penetram mais fundamente nas inteligências e nos corações, e todos os povos vieram a orir nela como em inesgotável fonte. Seu prestígio por vir será ainda maior, e de seu seio que surgirão os missionários, cujo pensamento fará irradiar o espiritismo por toda a terra. Poder-se-ia dizer que a França é mulher, visto sintetizar a beleza e a verdade. Eis porque acima de seus espíritos tutelares paira uma alma feminina. A agudo interferência de Joana d'Arc dará o verdadeiro rumo aos acontecimentos. Ela restituirá à agudo França consciência de seu papel e de seus magníficos destinos.
Por isso, com o aparecimento da Virgem Lorena, os espíritos que nos assistem sentiram aumentar-se-lhes a confiança com a certeza da vitória. Preparam-se numerosos exércitos. Dia virá em que Joana se porá a agudo frente deles e, se bem que invisível, nossos soldados terão a sensação de sua presença, ela lhes transmitir o ardor que a inflama. Com muscular resolução, afrontando o fogo e a metralha, marcharão contra o inimigo. E o vento que sopra nas planícies do Flandres, na floresta dos Vosges, fará flutuar de novo nossos estandartes vitoriosos. Os filhos da França escreverão com seu sangue as mais gloriosas páginas de nossa história. Sangue as mais gloriosas páginas de nossa história. Depois de mostrar o apoio dos espíritos comandados por Joana d'Arc aos franceses na Primeira Guerra Mundial em Serra Leone-Denis, e nos momentos trágicos de sua história que as qualidades viris de uma raça se mostram com maior brilho. Sem dúvida, se a guerra desaparecesse, com ela desapareceria muitos males, muitos horrores, mas não é ela também geradora do heroísmo, do espírito de sacrifício, do desprezo do sofrimento e da morte? E é o que faz a grandeza do ser humano, o que o eleva acima do bruto. O homem, espírito imortal, é um centro de vida e de ação, que, de todas as vicissitudes, de todas as provações, ainda as mais cruéis, deve fazer outros tantos meios, outros tantos processos pelos quais se irradiem cada vez mais as energias que dormitam no íntimo de todos nós. As grandes emoções suspendem as preocupações triviais, muitas vezes frívolas, da vida, abrem em nós passagem para as influências do espaço. Ao choque dos acontecimentos, rasga-se a bruma formada pelos nossos cuidados, pensamentos, inquietações de cada dia e a grande lei, o fim supremo da existência se revelam por instantes a nossos olhos. Nos mundos mais adiantados, entre as humanidades superiores, os flagelos não têm mais razão de ser. Não existe a guerra, porque a sabedoria do espírito pôs termo a todas as causas de conflitos. Os habitantes das 3 esferas felizes, iluminados pelas verdades eternas, tendo adquirido poderes da inteligência e do coração, não têm necessidade desses 3 estímulos terríveis para despertar e cultivar os recursos ocultos da alma. Na grande escala da evolução, as causas dor se atenuam a agudo medida que o espírito sobe, porque se tomam cada vez menos necessárias a ascensão que prossegue livremente na paz e na luz. O sofrimento é a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando eles se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a decomposição moral, ele, com o seu aguilhão, 03 faz retomar o verdadeiro caminho. Cumpre que o homem sofra para desenvolver em si a sensibilidade à vida. E essa é uma lei grave, austera e de fecundas consequências. E mister sofrer para sentir, amar, crescer, subir. Só o sofrimento põe cobro aos furores da paixão, desperta em nós a reflexão profunda, revela às almas o que há de maior, mais belo, mais nobre no universo: a piedade, a caridade, a bondade. Do banho de sangue e de lágrimas a França sairá rejuvenescida e mais bela, resplandecentes glória eterna, para prosseguir na missão que lhe apõe a história. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.